Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nossa meditação no livro de Apocalipse, entrando no nosso terceiro encontro. Vimos até então, né, uma introdução breve aí do livro de Apocalipse e no encontro passado fizemos então a leitura do capítulo 1. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 e capítulo 3 e daí discorrer um pouquinho, né, sobre esse trecho, essa passagem. Essa passagem ela nos mostra as cartas então que Jesus escreve para 7 igrejas da Ásia Menor ali. Nós falamos, né, na semana passada sobre as sete igrejas, né, que compunham ali aquela região e que Jesus, por meio do apóstolo João, então vai enviar essas cartas, né? Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós entendemos então que são os destinatários, né, primários aí do livro de Apocalipse, mas que na verdade servem para exortação, para alerta, para ânimo, para todos nós, né? Servia no primeiro momento para eles, mas para nós também. Então hoje nós vamos passar por essas cartas, né? A ideia, na verdade, é que talvez a gente invista aí uns 3 encontros, de 2 a 3 encontros, para falar todo o contexto das cartas. Mas o que eu queria hoje é que a gente pudesse ler, então, o capítulo 2 e o capítulo 3 e começar a falar um pouquinho sobre eles, né? Por que eu acho que a dinâmica vai fluir bem assim? Porque, na verdade, a gente vai perceber um padrão entre as cartas, né? Então, a gente vê lá nas cartas, primeiro, Jesus se identificando como destinatário das 7 cartas, né, que são enviadas às igrejas. Nós vamos perceber esses remetentes, ele vai então endereçar uma carta a cada igreja. Nós vamos perceber também ele mostrando a ciência que ele tem do que acontece nas igrejas. Nós vimos a semana passada, no exemplo que ele dá, né, dos candeeiros ali, que ele tem as 7 estrelas e os 7 candelabros, os 7 candeeiros andando sobre eles, e as 7 estrelas, os anjos dessas igrejas, então mostrando a presença de Jesus ali no meio da sua igreja e tendo ciência de tudo que acontece nas igrejas. Então nós vamos ver nas 7 cartas a ciência dele do que está acontecendo nas 7 igrejas. Nós vamos perceber por isso então ele apontando, né, virtudes e desvios que essas igrejas podem estar tendo, as consequências que isso pode trazer se eles não tiverem uma mudança, principalmente dos seus desvios. Na verdade, ele exorta aqueles que estão praticando o que é certo a se manterem firmes e a continuar, e implica consequências para aqueles que não se arrependerem dos seus desvios. Então ele vai mostrar que tem ciência de virtudes, tem ciência dos desvios e dá exortação para aqueles que estão caminhando numa direção correta e uma necessidade, um alerta para uma necessidade de mudança para aqueles que estão então praticando, né, algum tipo de desvio. Vamos ver recompensas também sobre isso, né, aqueles que se manterem firmes até o fim nas suas recompensas, bem como exortações para isso, né? Então a ideia das 7 cartas é que elas têm essas partes, e aí a gente vai então poder dividir isso de uma maneira um pouquinho mais sistemática para nos dar uma leitura global, né? Mas então a gente lê do 2 ao 3 hoje direto e depois a gente expande isso numa leitura mais sistemática de cada ponto desse, né? Mas eu também queria chamar a atenção da gente para uma coisa interessante, porque assim, começa então o livro de Apocalipse num primeiro cenário chamando a atenção da igreja, né? Algumas pessoas interpretam essa passagem de 2 a 3 como possíveis dispensações da igreja, ou seja, períodos que a igreja passa durante a história até a segunda vinda, na verdade compreendendo entre a primeira e a segunda vinda, então eras que a igreja pode ter vivido. Tem outro grupo que já interpreta que na verdade são tipos de igreja que vai ter desde a primeira até a segunda vinda, ou até mesmo de forma literal as 7 igrejas, né, se mantendo lá nas 7 igrejas. Mas o que eu acho que é mais importante para nós, na verdade, é entendermos, né, o que essas igrejas tinham de ponto positivo, o que essas igrejas tinham de ponto negativo, os alertas então que Jesus faz para esses pontos negativos, para a necessidade de mudança,
porque isso traz consequências, e ele fala de consequências para essas igrejas, como também a necessidade de nos mantermos firmes, né? A exortação para se manter firme daqueles que andam pelo caminho correto, praticando as virtudes que ele apresenta aqui, e a necessidade da gente se manter firme até o fim. Eu acho que a gente deveria olhar para essas 7 cartas com essa perspectiva, para que isso traga ao nosso coração, né, fortalecimento para aquilo que está correto, possibilidade de mudança para aquilo que a gente pode estar agindo errado, e principalmente a necessidade de sermos alertas e estarmos firmes até o fim, porque somente ao vencedor será dado os benefícios, e ele vai listar aqui também os benefícios que nós vamos ter nos mantendo firmes, né? Então acho que é importante isso, mas uma coisa interessante é que então Jesus, ao fazer a revelação dessas últimas coisas, primeira coisa ele vai focar na igreja, e eu quando leio isso, para mim vem em mente o que acontecia com Deus na sua revelação no Antigo Testamento. Então sempre que Deus ia encontrar o povo para alguma revelação, primeira coisa que ele pedia ao povo era por santidade, né? Então Deus falava para o povo para eles se santificarem para depois entrar na sua presença. Então a gente vê isso, por exemplo, lá no Êxodo 20, lá 19, 20, quando Deus vai dar a lei para Moisés, quando Deus na verdade chama o povo para subir no monte, primeira coisa que ele fala para Moisés, santifica o povo. Da mesma forma, quando Josué vai tomar posse da terra prometida, fala também, né, para que o povo se santificasse antes de entrar na terra prometida. Nós vamos ver isso aí se repetindo durante o Antigo Testamento. E então mostra, né, que para a presença manifesta de Deus é necessário que haja santificação. E pensando um pouco sobre isso, meditando, né, o significado, né, a implicação de tudo isso, o que mais me veio à mente foi que quando a gente se santifica, a gente vai manifestar a glória e a presença de Deus. Deus é Espírito, Deus não se manifesta, Deus se manifesta para nós por meio, né? Ele se manifestou de várias formas no Antigo Testamento, mas mais do que se manifestar de várias formas, ele se manifestou se revelando a pessoas. Então, a gente vai perceber essa dinâmica da revelação por meio de pessoas. A explosão disso, Jesus nos explica, como é que a gente consegue ver a presença manifesta perfeita de Deus? Por meio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a expressão máxima do que nós podemos conhecer da natureza divina. Então, quando a gente se santifica, a gente vai tomando posse do conhecimento dessa natureza que hoje nos habita, no momento em que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e quando nos convertemos, deixamos agora que o Espírito Santo nos habitando e nos dirigindo, nos mostrando e nos revelando essa natureza. Então a revelação da natureza divina, ela vai ficando cada vez mais clara nesse processo de santificação. Então eu penso que Deus, sempre que ele se revela para nós, ele nos implica primeiro esse processo de santificação, para que a gente possa entender essa revelação dele, da natureza dele, por meio da santificação. E no livro de Apocalipse não é diferente. Eu penso que ele começa então falando sobre as igrejas como esse chamado de santificação. Olha, eu vou revelar algo importante para vocês, então se santifiquem para que vocês possam ter entendimento dessa revelação, para que vocês conheçam a natureza dessa revelação. Infelizmente, quando a gente cai no pecado, a nossa natureza ela é corrompida. Então a nossa visão ela é corrompida também. Então não tem como você entender a revelação divina sem voltar os olhos para a natureza divina que hoje há em nós, para que a gente tenha entendimento perfeito. Então, quando eu penso que ele fala aqui primeiro das igrejas e chama as igrejas a primeiro fortalecendo aquilo que está certo e corrigindo aquilo que está errado, para chamar para essa santificação, que por meio dessa santificação, a nossa revelação da natureza verdadeira, e aí com isso ter uma visão verdadeira daquilo que é subjetivo, daquilo que não é aparente, nós vamos ter um entendimento mais perfeito. A gente não pode esquecer disso, gente. Existe, né? Primeiro nós falamos das regiões celestiais, nós vemos isso muito, por exemplo, nós vemos isso por todo lugar também na Bíblia, mas nós vamos ter
uma certeza disso em Efésios. Quando eu digo que a gente vê, por exemplo, com isso por toda a Bíblia, por exemplo, a gente vê isso no relato de Jó. Né? Jó tinha lá algo acontecendo nas regiões celestiais e algo acontecendo com Jó que estavam ligados. A vinda de Jesus aqui, ela está impactando o mundo celestial e o mundo físico. A gente percebe isso. Né? Próprio Jesus, quando nesses 3 dias que ele passa entre a morte e a ressurreição, a gente vê essas implicações no mundo celestial. E quando a gente tem essa santificação, a nossa natureza vai conectar essa condição celestial com a condição física, porque infelizmente a gente tem tendência a trazer tudo à visão física. E quando a gente traz isso só à visão física, a gente vai perder a revelação plena. Tanto é que eu falei que quando Jesus anda nas igrejas, nós estamos falando disso numa dimensão espiritual, né? Nas regiões celestiais. E se a gente não tem esse entendimento, se a gente não tem essa revelação que vem por meio dessa santificação, talvez a gente vai estar limitando a nossa visão e deixando com que a interpretação seja permeada somente por coisas visíveis, sendo que, na verdade, a gente tem essa questão visível e a gente tem a questão que é subjetiva, que não é visível. Tanto é que o justo ele vive pela fé por isso, porque ele crê nessas coisas que ele não vê, mas que sabe que existe. Então aí nós vamos ter uma visão mais clara. Mas eu penso que esse chamado da santificação, e vai estar linkado, né, a isso, porque a gente está vendo então Jesus se mover entre a sua igreja e falando aos anjos a nível celestial, mas com a implicação terrena. Né? Eu vou explicar depois sobre os anjos aqui, porque é bem polêmico isso também, né? Quem são esses anjos das igrejas que Jesus explica, mas a gente tem essa dimensão. Mas antes de tudo, vamos orar pedindo a orientação de Deus, porque é um assunto extremamente complexo e a gente precisa demais da revelação do Espírito Santo para poder entender o que realmente Jesus espera dizer às igrejas e também a nós hoje, né? Vamos lá então. Papai, obrigado por mais um dia estarmos diante da tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. E mais uma vez nos colocamos humildes diante do Senhor para que o seu Espírito se revele a nós. A nossa caminhada nesse entendimento é uma caminhada complexa, não pelo Senhor, não porque a sua palavra não seja absoluta, mas sim pela nossa limitação. E principalmente depois da queda, a nossa limitação ela cresceu demais, né? Então hoje nós temos uma visão muito distorcida, né? O espelho ao qual nós olhamos nos devolve uma imagem muito distorcida por essa condição. Porém, o teu Espírito pode nos dar clareza, o teu Espírito pode nos dirigir na verdade. O teu Espírito, ele vem trabalhando nesse processo de santificação nas nossas vidas para que cada vez mais nós tenhamos mais clareza daquilo que o Senhor tem a nos falar. Nós percebemos dia após dia que o Senhor vem se revelando cada vez mais e a gente vai nessa caminhada de santificação, crescendo cada vez mais, de glória em glória que o Senhor vem trazendo em nossas vidas, de maravilhas e maravilhas que o Senhor nos apresenta da sua natureza começando a desabrochar em nós, essa natureza que hoje já está dentro de nós, mas que muitas vezes ainda, pela nossa falta de conhecimento, nós bloqueamos o poder dela agindo em nós, do seu Espírito agindo em nós. Então nós pedimos agora que o Senhor desbloqueie tudo isso, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente perceba aquilo que o Senhor quer que nós possamos entender daqui, com toda a humildade, com toda a submissão, entendendo que o seu plano é muito maior do que a gente pode entender. Então nós nos colocamos humildes na sua mão para entender aquilo que o Senhor deseja para nós e pedimos cada vez mais, que o Senhor nos dirija cada vez mais. Então dirija esse momento da forma que o Senhor achar necessário e nos dê sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de uma vez só, e depois nós vamos então passar trecho a trecho, sistematizando um pouco, né, esses tópicos, né, que a carta mostra. Então, o remetente, o destinatário de cada carta, a ciência que Jesus tinha de cada igreja, do que eles estavam fazendo, das suas virtudes, dos seus desvios, sendo que tem umas que têm só virtudes, outras têm virtudes e desvios, e tem outras que só tinham desvios.
as consequências que isso podiam trazer em detrimento deles corrigirem ou não, e as recompensas e as exortações para quem se mantesse firme até o final. Então que a gente possa depois vir sintetizando isso. Mas nesse primeiro momento nós vamos fazer uma leitura corrida. Então convido vocês aí para lerem comigo, né? Apocalipse, começando pelo capítulo 2, indo até o capítulo 3. Então começa assim, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí algumas pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve então virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um nome com um nome novo nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, versículo 18, tá? Estas são as minhas palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, e o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela.
a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga em vocês, senão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cedro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei da mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então agora capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí, em Sardes, uns poucos que não se contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o recompensarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre o que ninguém pode fechar e que fecha o que ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que ponho diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos seus pés e que reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também guardarei na hora da provação. Eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém o tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o meu nome e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele um novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: essas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem quente nem frio. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não precisarei de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono,
assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então até aqui a palavra de Deus, um trecho um pouco longo, né? Mas eu achei importante a gente ler, né? Esses 2 capítulos inteiros. Às vezes eu fiquei na dúvida, na verdade, se eu ia lendo trecho por trecho ou se ele inteiro. Então eu resolvi ler uma vez inteiro, porque eu acho que é importante isso para a gente ter um contexto geral e a gente também ter esse hábito de ler, né, gente? A palavra de Deus é importante que a gente sempre possa ter esse contato com ela, tá sempre lendo, né, a palavra de Deus para que a gente possa se enriquecer sobre ela. Então, tive por opção ler, apesar de ser um trecho longo, de às vezes parecer cansativo, mas para que a gente possa realmente ter essa condição de ir lendo também todo o trecho. Mas agora, partindo então para a gente dissecar aí trecho a trecho, e como eu disse, eu vou fazer isso por partes conforme o intuito, né? Então separando, por exemplo, descobrindo quem é o destinatário, quem são os remetentes, quem é o remetente, quem são os destinatários, o que ele fala sobre a ciência dele ali do que está acontecendo nas igrejas, e principalmente nesse alerta que ele nos faz, né? Na exortação que ele deixa para cada uma dessas igrejas. Mas começando então, eu gostaria que a gente pudesse entender quem é o remetente dessas cartas, né? E antes até disso, a gente precisa lembrar o que a gente leu no capítulo 1, né? Primeiro, que a gente vê, por exemplo, no versículo 8, né? Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus aqui se identificando, né? Quem que ele é. Outro ponto interessante que a gente vê também lá, e a gente vai entender aqui quando a gente estiver lendo o capítulo 2, é ele ter nessas características que ele deu no capítulo 1, ele vai trazer essas características para identificar que ele é o remetente da carta, né? Então se a gente pega, por exemplo, do versículo 14 ao 16, nós vemos, né? Ele está aqui, João, no capítulo 1, dando as características de como ele tinha visto o homem, né? E ele fala, né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. A gente vai ver que ele fala isso lá, né? Seus pés eram como bronze em uma fornalha ardente, e sua voz era como o som de muitas águas. 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 7 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em seu poder, quando brilha em todo o seu furor. 17, né? Desculpa, o 18. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do Hades. Então, a gente percebe aqui que no capítulo 1 ele deu várias características de Jesus. E ele vai começar a falar isso também nas cartas. Então, ele começa cada carta dizendo isso, né? Ele fala o destinatário ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então, por exemplo, na igreja de Sardes, né? De Éfeso, desculpa, versículo 1. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros. Então, se referindo a Jesus, conforme ele se diz no capítulo 1. Por exemplo, a igreja de Esmirna. Essas são as palavras, versículo 8. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Na igreja de Pérgamo, capítulo 12, versículo 12, desculpa, do capítulo 2. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada, de 2 gumes. Então ele também se identificando como Jesus. A igreja de Tiatira. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, vocês estão percebendo aqui? Ele vai dando aqui características de Jesus. Então, mostrando quem está escrevendo para as igrejas não é João, é Jesus. Ele está deixando claro aqui, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Deus que agora vive, que morreu, ressuscitou e agora vive, mas que está escrevendo para eles, aquele que está andando no meio das igrejas, né? É engraçado que na de Éfeso aqui, ele já fala isso, né? Eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos candeeiros, dos candelabros, mostrando que Jesus está andando, está em movimento, ele está cuidando, ele tem na mão dele os anjos que cuidam dessas igrejas, indiferente de quem a gente interprete quem sejam esses anjos,
né? Mas Jesus está ali no meio da sua igreja, andando sobre ela e cuidando daqueles que cuidam da igreja. Então, continuando aqui, né, para a igreja de Sardes, né? Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Versículo 3, versículo 1 do capítulo 3, né? Ou da igreja de Filadélfia, versículo 7. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre o que ninguém pode fechar, e o que fecha o que ninguém pode abrir. Vimos lá também no capítulo 1. E a igreja de Laodiceia, por fim, versículo 14. Estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel, do verdadeiro, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação e de Deus. Então ele está deixando claro aqui para os seus destinatários quem são os remetentes, né? Quem é o remetente? Desculpa, não são, né? Na verdade são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas na pessoa aqui de Jesus Cristo. E a gente viu na semana passada sobre de trazer muito essa imagem, Jesus glorificado, Jesus homem glorificado, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, né? E é esse homem que reina já hoje nas regiões celestiais, já tem todo o poder, mas que no final vai vir e vai reinar sobre tudo e sobre todos até aqui na presente era, com um reinado tão perfeito que não já haverá mais pecado, não haverá dor, não haverá, né, nós que somos seus escolhidos seremos glorificados. Então esse mesmo homem que está andando hoje nas regiões celestiais, no meio da sua igreja, tem na sua mão os anjos que cuidam dessas igrejas. Ele cuida também, ele coordena, ele dirige, ele está sob o comando dessas igrejas. É ele que está escrevendo. E para esse povo aqui isso era muito importante, como para nós também é. Porque às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está envolvido na história, de que Deus deixou o comando das coisas a deriva, ou então na mão de Satanás, mas não acontece. Por mais que a gente vai ver que aqui tinham situações de perseverança, de perseguição, né? De falsas doutrinas entrando, a gente pode pensar, nossa, mas cadê Deus para deixar que a sua igreja seja perseguida? Ou então que entre heresias, Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve, comandando tudo, está tudo sob o comando dele. A gente pode até ter dúvidas do propósito de Deus, mas a gente nunca pode duvidar daquilo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom. A palavra de Deus diz, né, que nada que Deus faz não é bom. E Deus faz e coopera para o bem de todos aqueles que o amam. Então, a gente pode até não entender. A gente pode ter dúvida. Como é que Deus pode fazer o bem para uma pessoa deixando ela ser perseguida? Gente, a gente pode até ter dúvida disso. Mas a gente não pode duvidar que isso está fazendo bem para aquela pessoa. Temos a dúvida de como isso pode estar fazendo bem para aquela pessoa, mas está. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ela é absoluta. Ela é única. E se ela diz que Deus coopera para o bem de todos aqueles que Ele ama, a gente tem que crer nisso. Mesmo não entendendo, mesmo tendo dúvidas. Mas nós não duvidamos que aquilo vai fazer o bem. Então é importante a gente ter isso em mente. Então quando a gente entende que Jesus está ali, e aí você vê que para cada igreja Ele dá uma característica, e é uma característica de poder que Ele dá, né? Olha, a gente falou na semana passada, né, sobre a justiça da visão, dos olhos, né, como chama de fogo, do pé reluzente como bronze queimado lá, da sua e aquela questão, né, esse pé que vai esmagar a cabeça do inimigo, da pureza, né, de Jesus, que a sua roupa ela reflete, aquela questão de ser ancião, né, de ter o cabelo como cabelo branco assim, como a cor da lã, que eu considero muito nessa questão de ser o mestre dos mestres. Então ele está dando para cada igreja, olha, ele não só anda, ele só manda, mas olha o poder de quem que está andando, cuidando ali, né? Então, quando a gente olha para essa questão do remetente, a gente vai ter uma tranquilidade, uma certeza muito grande, porque é o Senhor andando no meio de nós, andando no meio da igreja e cuidando da sua igreja, né? E aí a gente vai perceber isso nos destinatários, né? Porque eu falo até destinatários, porque apesar da carta falar aqui, né? Então, se a gente começar todas elas, sem exceção, ele começa ao anjo. Então, por exemplo, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve.
Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Então ele fala para todas elas, é a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Versículo 7, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, versículo 14, capítulo 3. Ou seja, em todas as cartas ele começa, ao anjo da igreja, escreve. Então o remetente... Quem é o remetente, não, o destinatário, né, dessas cartas? E ele faz essa menção ao anjo. A gente começa a estudar um pouquinho, a palavra é anjo mesmo, né? No grego, que é escrito aqui, né? Que em sua tradução literal tem a ver muito com mensageiro, né? Então, pode ser aqui, e quando você estuda as bíblias de estudo, ou procura aí, né, que o pessoal fala quem seriam esses anjos, uns falam que pode ser esse mensageiro, outros fazem menção a ser os pastores, os líderes aí dessas igrejas, outro a anjos mesmo, que nas regiões celestiais podiam cuidar dessas igrejas. Então a gente vai ter essas várias possibilidades aqui que a gente procura aí, pessoas, um indo para uma linha, outro indo para outra, mas eu acho que o mais importante, que ele está dizendo, né, para a liderança eu acho que o mais importante é a gente entender a abrangência da mensagem. A mensagem é para a igreja, então a igreja precisa corrigir, a igreja precisa continuar firme naquilo que tem feito de bem, de bom. Então, seja para o anjo numa região celestial, seja para o pastor aqui, o anjo, seja o mensageiro que vai levar a mensagem para quem quer que seja, o intuito a igreja tem essas condições, sejam virtudes, e sendo essas virtudes, mantenham-se firmes nessas, e tem esses desvios, e precisa cuidar desses desvios aqui. Por quê? Porque quem se manter firme vai ter esse recompensa que tem, quem se manter firme, quem não mudar aquilo que pratica de mal, vai ter problemas aí na sua vida. E, gente, por mais que ele dá, por exemplo, ele fala de um problema de uma, da virtude da outra, ele fala de recompensas de uma e de consequências da outra, eu acho que é tudo meio que vale para tudo. Então, por exemplo, as recompensas não são a igreja por exemplo, ele fala aqui para a igreja de Éfeso, né? Aqui, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. É só para a igreja de Éfeso? Não, é para toda igreja. É uma recompensa para todo santo que persevera até o fim. Como isso vai valer? Ele vai ter todas as recompensas aqui, se ele perseverar até o fim. Como também, se ele não mudar os seus maus caminhos daquilo que ele pratica mal, daquilo que ele está desviado, ele vai ter as consequências aqui também de todas elas. Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Mas só fechando esse assunto aí de quem que é o destinatário, então os destinatários, apesar de ser a menção clara ao anjo, e seja como for, é para a igreja. E num primeiro momento para as igrejas específicas, mas num segundo momento também para todos nós. E aí vem uma implicação, porque se ele começa falando ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia ou Laodiceia, escreva. Uma coisa interessante, ele termina, não necessariamente é a última frase, alguns são as últimas frases, mas normalmente os últimos versículos, ele fala, em todas elas, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí olha que coisa interessante aqui, porque ele está fazendo já uma condição de plural, abrangendo todas as igrejas. Então fala assim, ó, igreja de Éfeso, aqueles que têm ouvido em Éfeso, ouçam em Éfeso. Tá? O que o Espírito diz a vocês aí da igreja de Éfeso, não é isso que ele fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é uma exortação para todos nós, o que cada igreja dessa tinha de virtude e o que cada igreja dessa tinha de desvio, para que a gente possa ou se manter firme e caminhando para frente rumo à recompensa, ou então para que a gente, por meio do arrependimento, por meio da mudança, possamos corrigir os nossos desvios, tendo total consciência que se não corrigirmos, teremos as consequências que estão aqui também indicadas. Então, tem esse aspecto, né, importante. Então, falamos dos destinatários, falamos dos remetentes, e agora tem outra coisa
fantástica, né? Então a gente vê que Jesus anda no meio da sua igreja, né? O versículo 1 aqui da carta, do versículo 2, que é a carta a Éfeso, é fantástico, né? Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão, ou seja, os seus líderes na sua mão, e que anda no meio dos candelabros, que são as igrejas. Então Jesus está andando, né? Ele está em movimento, ele está ali na sua igreja. Mas o mais legal, gente, é que ele sabe de tudo, porque em todas as cartas ele mostra a sua ciência. Então, por exemplo, Igreja de Éfeso, versículo 2 do capítulo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sem que... Então ele começa, conheço as suas obras, sem que você não pode tolerar. Então, Jesus mostrando aqui que ele sabe o que está acontecendo na igreja de Éfeso. Da mesma forma, Esmirna, versículo 9 do capítulo 2. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Então ele conhece os sofrimentos, né, de que eles estão passando, e conhece aqueles que falam mal deles, aqueles que estão praticando o mal. Então ele conhece o que pratica o bem, conhece o que pratica o mal, conhece as obras que a igreja faz. Igreja de Pérgamo, por exemplo, ele não começa com conheço, mas ele fala sei e conheço, né? Sei, saber, conhecer, né? Tá ali sinônimo, né? Sei onde você vive. Olha que coisa, ele falou de obra, falou daquilo que eles estavam sofrendo, do sofrimento, daqueles que praticavam mal, e agora eu sei onde você vive, eu sei que aí é trono de Satanás. Olha que Jesus está falando. E não tem, né? E veja, gente, olha que coisa interessante, né? A gente fala das regiões celestiais, eu queria tirar uma brecha aqui para a gente falar disso, né? As regiões celestiais e a região... Satanás tem um trono, tá dizendo aqui, né? Que pode ser um trono físico lá, que era quem comandava a sinagoga, o líder da sinagoga, mas que na região celestial era um trono de Satanás. Mais uma vez, na minha leitura, né, tendo essa aplicação clara do que acontece aqui e do que acontece nas regiões celestiais, da forma com que eu estou analisando, tá? Respeito quem discorda disso, não tem problema. Mas mais importante, então ele sei também o que acontecia, então ele está sabendo agora de onde é aquele lugar. Na igreja de Tiatira também, conheço as suas obras, voltando, né? Agora olha que interessante, ó. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé. Nós, provavelmente na semana que vem, nós vamos dissecar um pouquinho dessas virtudes e dos desvios das igrejas. Aí nós vamos ver muito disso, que, por exemplo, às vezes o fato de eu ser... Tudo bem, as minhas obras são conhecidas, mas será que se o amor que eu tenho ao praticar aquelas obras são conhecidos, também a fé com que eu pratico aquelas obras são conhecidas? E Jesus está nos mostrando que ele conhece. Ele sabe. Então, quando a gente age com amor, quando a gente age com fé, todo mundo pode não acreditar, pode não conhecer, mas Jesus conhece. Jesus nos mostrando. Agora, então, vimos lá que ele conhece obra, conhece sofrimento, conhece os nossos inimigos, conhece o trono, os lugares que a gente está vivendo, e conhece os nossos sentimentos, aquilo que está mais arraigado dentro do nosso coração, mostrando a sua ciência plena, né? Avançando, se a gente for na igreja de Sardes, nós vemos aqui, né? Conheço as suas obras, a fama de estar vivo, mas você está morto. Ele conhece, e aí, gente, aqui nesse daqui do vivo morto, de novo nós vamos entrar isso aqui mais a fundo a semana que vem, mas essa dinâmica, porque a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, esse é crente, hein? Olha que coisa, meu, que pessoa viva, pratica todo tipo de boa obra, mas pode ser que seja um vivo morto. E Jesus sabe quem são aqueles que têm aparência de vivo, mas que no fundo, são mortos. E isso acontecia, por exemplo, na igreja de Sardes, né? Aqui na igreja de Filadélfia, versículo 8, né? Conheço suas obras também, né? E aqui ele fala, né? Coloco diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. O sei aqui também nesse sentido de conhecer, né? De saber, né? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome.
Então, mostrando isso também dessa ciência, né, não só na questão de conhecer as obras, mas também aquilo, uma coisa interessante, né? Ele coloca aqui, ele fala até de coloquei diante de você uma porta, né? Que ninguém pode fechar, uma oportunidade. Então, mostrando que além do conhecimento, ele também está provendo para a gente oportunidades. Para mim, essa leitura de abrir uma porta é isso, ele está abrindo uma oportunidade aqui para a igreja de Éfeso. E olha aqui uma coisa interessante, porque ele fala aqui de prover uma oportunidade, mas o mais interessante, ele põe aqui, você tem pouca força, eu sei que você tem pouca força, mas mesmo tendo pouca força, você me guardou, você guardou a minha palavra, você não negou meu nome. Então isso é um negócio bacana. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus também sabe disso. E aí, gente, tanto positivamente quanto negativamente, né? Porque às vezes a gente pode negar e achar que Deus não está vendo, como podemos falar em nome e não negar e achar também que Deus não está vendo, mas Deus vê quando a gente confirma o nome dele e não nega, ou quando a gente nega. Então também nesse sentido dessa ciência de conhecer, né, o nome e quando a gente reconhece ou quando a gente nega o nome dele, né? E aqui ele fala da questão por último aqui da igreja de Laodiceia, também que eu conheço, eu sei que você não é nem quente nem frio. Aqui, inclusive, essa interpretação do quente e do frio, às vezes a gente tende a entender aquela questão, né, de estar... E tem um pouco a ver disso, né? Quando você não é quente, você está no meio do caminho ali, né? Você não está... Mas muitos falam assim, você não está nem fervoroso como crente, ou você está frio, você tende mais a um ateu, né? Está muito frio, né? Aqui, segundo alguns, eu vi algumas pregações sobre isso, mas eu gostei mais quando eu vi sobre uma explicação que lá na época, eu não lembro as cidades, tá? Eu acho que até era uma dessas aqui, das 7 igrejas, que uma tinha água muito quente, que tinha um propósito, né? Por exemplo, para aquecer, para alguma coisa, e a outra tinha uma água muito fria, que também tinha um propósito terapêutico, por exemplo. Então eu vi uma mensagem disso. Depois da semana que vem nós vamos falar um pouco disso, eu vou pegar mais sobre esse contexto aqui para a gente poder aplicar, mas mostrando que também até isso nós temos, né, do calor não, né, mas dessa condição que a gente está vivendo, da nossa condição, como é que está a nossa condição de vida, né? Porque às vezes, aí fazendo uma aplicação, por exemplo, com aquele que parece vivo, mas está morto, aqui também vai ter muito isso. Às vezes a gente vai para a igreja, domingo, louva, levanta as mãos, né? Tem aquelas emoções, tal, não sei o quê, mas chega na nossa vida cotidiana, a gente, né, não tem sido transformado, não tem se santificado dia após dia, não tem entendido do amor de Deus ou correspondido ao amor de Deus. Então a gente pode ter essa direção. Então nós vimos aqui, né, então, quem era o remetente, os destinatários e a ciência daquilo que a ciência que Jesus tem daquilo que acontece, né, dentro das suas igrejas. Nós vamos nos próximos encontros falar sobre as virtudes e os desvios que essas igrejas tinham e as consequências e recompensas sobre isso. Mas hoje eu queria que a gente pudesse sair daqui nós pudéssemos sair daqui hoje com essa leitura muito importante, né? De que é Jesus cuidando da sua igreja. Nós falamos até na semana passada, que inclusive na grande comissão, né? Capítulo 28 de Mateus, Jesus fala que eis que estarei com vocês todos os dias. Ele está mostrando aqui, eu estou no meio de vocês, eu estou em movimento, né? Nós temos que ter uma visão que o comando nunca saiu da mão de Jesus. As estrelas de todas as igrejas, todos os líderes das igrejas estão na mão de Deus. Inclusive, nós vamos ver que nós temos igrejas com uma característica, igrejas que têm outras características. Eu meditando até um pouco sobre isso, veio na minha cabeça a paternidade. É uma coisa assim, né? Quem é pai sabe disso, principalmente quem é pai de vários filhos. A gente tem vários filhos com características diferentes. A gente educa igual, a gente dá o mesmo amor, mas eles saem com características diferentes. Porque cada um é cada um.
E um pai, ele olha para o filho com o mesmo amor, ele sabe que ele vai ter que corrigir os problemas de um, exortar as virtudes de um, vai ter que corrigir os problemas do outro, exaltar as virtudes do outro, e você nunca vai deixar de amar seus filhos igualmente. Às vezes os filhos têm a falsa impressão, o meu irmão lá, você vê, ele é super, né, estudioso, está na melhor faculdade, tem o melhor emprego, eu estou aqui, não consigo, não vou. A gente tem a impressão que o pai ama mais o outro filho do que esse filho, e não existe isso. Eu, pelo menos no meu coração, não tenho isso. Eu tenho 3 filhos, olho para os 3 de maneira igual. Minha esposa tem os 3 filhos, penso que a minha esposa... tenho certeza que a minha esposa também olha para os 3 filhos igual. Nós não temos essa restrição. Porque um faz uma coisa melhor, eu tenho mais orgulho desse e sou mais feliz com esse. Ou aquele outro tem, não, às vezes esse filho aqui está me dando muito orgulho, o outro está dando muito trabalho, mas de qualquer forma você está olhando para os dois com o mesmo amor. E é a forma com que Jesus olha aqui, penso que tem muito a ver com isso. E isso deve ser um incentivo para nós, inclusive, para a gente parar de ficar criticando outras denominações, parar de ficar criticando outras igrejas e começar a orar mais. Pedir, mas são todos irmãos. Como eu digo no exemplo do pai, um irmão não devia ficar olhando para o outro, né? Pelo contrário, eu devia, deixa eu louvar a Deus pela vida do meu irmão lá que está super bem, ou então aquele meu irmão que está com mais dificuldade, vou orar por ele, vou ajudar, vou dar a mão, vou estender a mão para ele, né? Para que ele possa crescer, né? Nas dimensões. Então, quando a gente olha para uma situação aqui, que a gente vê 7 igrejas com 7 características diferentes, pode ser que em dado momento uma ou outra ali vai ter um desvio parecido, ou vai ter uma virtude parecida, ou sejam todas diferentes, mas são todas igrejas. E uma coisa, gente, nós vamos ter igreja que tem sua virtude, nós vamos ter igreja que tem virtude, que tem falha, e nós vamos ter igreja que só tem falha. Mas em nenhum momento nós estamos percebendo a predileção de Jesus para uma ou de Jesus para outra. Jesus escreve para 7 igrejas com o mesmo amor, se apresentando de forma poderosa para todas elas, apresentando virtudes e defeitos como deve ser feito, mas não deixando de alertar para corrigir, não deixando de exortar para que eles continuem e caminhem na direção correta e tenham noção daquilo que é reservado para eles, da recompensa que está guardado para eles. A gente precisa olhar para uma passagem como essa, desses 2 capítulos, e começar a entender isso. Infelizmente hoje, nós temos uma condição muito mal, e eu mais uma vez, gente, eu estou aqui me colocando junto com vocês, me criticando aqui também, porque eu tenho muito disso também, preciso parar com isso. Quando Deus falou para mim essa mensagem, né, quando eu estava estudando isso aí veio claro para mim, Fabrício, você não pode, cara, não pode. E a gente tem essa mania, eu tenho essa mania, né? Precisamos parar com isso, eu preciso parar com isso, da gente começar, parar de ficar fazendo crítica, de ficar olhando. Às vezes a gente olha, nossa, que igreja morta lá, ó. Ou não, às vezes a gente está olhando para aquela igreja que é super viva e acha que é viva, mas às vezes ela é morta, não é nem viva. E aquela que parece mais morta, mais pobre e é a mais rica. Então, parar de ter esse julgamento, e até porque a maioria dos julgamentos que a gente faz por aparência, porque a gente não está lá vivendo o dia a dia, nós não estamos lá, né, para poder julgar o que é correto. E primeiro que a gente nem tem conhecimento pleno da verdade para julgar o que é correto ou o que não é correto. Jesus conhece, a gente viu que ele sonda aqui o mais profundo da alma e do coração de qualquer pessoa. Nós não temos, eu não sei o que está passando no coração daquela pessoa, eu não sei os problemas que ela vive, eu não sei o problema que a igreja vive, então eu não posso ficar, né, hipocritamente criticando, né, os nossos irmãos lá de outras igrejas. Então acho que isso, quando a gente lê aqui, é um incentivo, né, e quando a gente estiver falando então das virtudes e dos desvios, nós vamos falar muito disso, né, e gente, e meditar sobre isso. Meditar porque nós hoje temos desvios, temos virtudes e necessitamos de um pouquinho do que cada uma dessa igreja aqui precisava na época e se colocou, né? Então o objetivo nosso em estudar nesse primeiro momento as cartas das 7 igrejas foi esse. Então nós vimos, só para a gente, né, recapitular, vimos quem foi o remetente, quem foram os destinatários e a ciência de Jesus de tudo que acontecia nessas igrejas. No próximo encontro, então, a gente fala um pouquinho, né, sobre as virtudes e desvios. Se der tempo, a gente fecha também com as consequências e recompensas, senão a gente faz um terceiro encontro para falar de recompensas e consequências.
Sempre tendo isso em mente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se santificar, para que a gente possa desejar cada vez mais olhar para o nosso Criador, olhar para o nosso Senhor e amá-lo, e desejá-lo, e segui-lo. Eu estava essa semana pensando sobre isso, né? Gente, pensando sobre João 15 lá, né? Sobre a videira e a videira dando fruto, e aí fazendo uma associação com o fruto do Espírito, né? E detalhe que quando a gente fala da videira, na videira nós somos o ramo ali, né? O que dá fruto. E é exatamente o que Deus quer de nós, né? Que a gente tenha essa transformação para poder dar fruto. E aí, fazendo essa associação com o fruto do Espírito, né? Trabalhar ali com todos, né? Ter mansidão, fé, amor, ter longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? A gente ter todo o fruto ali do Espírito, né, para que a gente possa realmente mostrar a natureza de Deus. Acho que esse que é o grande propósito. Quando a gente fala, Jesus falou muito aqui, né, conheça as suas obras, e a gente vai ver que conhecer sua obra, ele conhece as obras ali, mas tinha obra que parecia boa, mas que no final não era boa, porque se é uma obra que tem como benefício a pessoa que está fazendo a obra, já deixou de ser uma boa obra. Passa a ser até uma obra satânica, né? Agora, quando nós praticamos a obra, conscientes de que aquela obra vai revelar, primeiro para nós, do amor e da grandeza de Deus, e depois para as pessoas, aí nós estaremos caminhando numa direção positiva. Amém? Então, por hoje é isso. A semana que vem então, a gente volta ainda nesse trecho para falar das virtudes, dos desvios, das consequências e das exortações, né, das recompensas. E aí a gente vai avançando no livro então, tá ok? Foi muito bom estar com vocês aqui novamente, espero que vocês tenham gostado, e a semana que vem estaremos juntos novamente. Eu vou orar então terminando e a gente se vê então no próximo encontro. Papai, obrigado por mais uma vez a gente poder estudar a sua palavra, a gente poder entender aquilo que o Senhor tem a nos falar. E hoje o nosso pedido é para que o Senhor traga à nossa mente que o Senhor está aqui, o Senhor anda no meio de nós, o Senhor tem na tua mão os líderes de cada uma das tuas igrejas, de todas elas. Aqui o Senhor menciona de 7, mas a gente sabe que o Senhor está e anda no meio de todo o seu corpo, de toda a sua igreja. Isso é muito bom, que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha essa segurança, que a gente tenha essa fé, que a gente tenha essa noção que o Senhor conhece tudo, o mais profundo dos sentimentos do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento. O Senhor sabe que isso traga conforto, porque muitas vezes a gente quer ter esse reconhecimento das pessoas, a gente quer que as pessoas saibam, mas o mais importante é que o Senhor sabe, e o Senhor nos dá aqui as recompensas, né? A gente sabe que apesar de tudo, e nós vamos ser recompensados pelo Senhor. Digo apesar de tudo, não que a gente queira fazer isso para ser recompensado, mas o Senhor ainda é tão maravilhoso que o Senhor nos promete ainda uma recompensa, que a gente tem esse entendimento. Então, por favor, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a gente entender isso, para que a gente olhe para Jesus cada vez mais como o Senhor da glória. Cada característica que a gente vê aqui do nosso Senhor Jesus, que maravilha! A gente nem começou o livro ainda, a gente ainda está começando a ver esses primeiros sinais. A gente ainda vai ver toda a glória do Senhor na pessoa de Jesus, do Senhor, do Espírito Santo, e que isso traga, né, cada vez mais esse desejo nosso. Que a nossa perseverança de conquistar até o final seja resposta a esse amor, de conhecer quem o Senhor é e responder esse amor. Por favor, traga isso aos nossos corações, dirija a nossa semana, dirija o nosso entendimento, dirija a nossa vida, para que possamos ser fiéis e justos ao Senhor por toda a vida e chegarmos naquele grande dia, de pé, junto com o Senhor, para a glória eterna do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.